Olá, alunos do terceiro ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Hoje nós vamos fazer o resumo do conteúdo de ciência, e as páginas são das páginas 2 até a página 24. Então vamos lá? Lembrando que esse resumo é porque a gente perdeu algumas aulas, então assim, o resumo vai da página 2 até a 24 e a partir da aula 88 já é conteúdo, né, diário. Então vamos lá. Nós iniciamos o nosso trabalho com ciências, estudando sobre a água do planeta, né? Nós tivemos uma troca de ideia, nós conhecemos nas páginas 2, 3, 4 e 5, nós conhecemos tudo que a água pode nos dar, né? Então, nós lemos os textos Água e Vida, a água para os seres vivos, as diversas atividades que a gente faz com a água. Aqui na página 5, foi pedido para vocês uma atividade extra, né? Que é para vocês fazerem numa folha anexa, né? Então eu vou ler, além dessas atividades, né, que é higiene pessoal, higiene dos alimentos, cozimento de alimentos, irrigação das plantações, geração de energia elétrica e transporte de cargas e pessoas, né? Eu pedi para vocês fazerem uma lista com tudo que vocês fazem na casa de vocês e na escola com água, tudo que vocês precisam. Então vocês vão pegar uma folha à parte, escrever o nome de vocês, vou escrever o nome de vocês, nome da professora e escrever, listar aí todas as atividades que vocês fazem em casa, na escola, em outros lugares que envolvam o uso da água. Deixar numa folha à parte e deixar dentro do livro. E quando a gente pedir o volume 3, todo esse material tem que vir junto. E aí, depois disso, vieram as atividades, né? A gente estudou aqui também no Saber Mais sobre água potável, água para o consumo. E aí agora a gente vai corrigir mais uma vez as atividades. Então vamos lá. 1. A água é fundamental para a existência da vida na Terra. Pesquise em jornais ou revistas 2 imagens que mostrem a importância da água para os seres vivos. Recorte-as e colhe-as no espaço a seguir. Depois escreva uma legenda para cada imagem. Eu escolhi uma imagem apenas. Praia, por quê? Porque eu amo praia. E praia sem mar, mar sem água não existiria. Então a minha legenda é: sem praia não teríamos diversão, aquela maravilhosa férias de verão. 2. Em nosso dia a dia, realizamos diversas atividades em que é necessário o uso da água, como escovar os dentes, preparar as refeições, tomar banho e lavar roupas. Que outras atividades os seres humanos realizam utilizando água? Cite pelo menos 3 exemplos. Eu citei pescar, regar as plantações e a fabricação de vários produtos envolvem água. Vocês vão citar a de vocês, eu tenho certeza que vão ser diferentes das minhas. Continuando. 3. Observe o mapamundi. A parte que está em marrom representa as porções de terra do nosso planeta, os continentes, e a azul representa toda a quantidade de água. Observando bem o mapa, vocês vão responder. Ao observar o mapamundi, você conclui que a maior parte da superfície da Terra é coberta de água. Então é isso aqui que vocês têm que assinalar. B. Pinte 3 partes do círculo ao lado de marrom e 7 partes de azul. Agora descubra o que as cores do gráfico representam ao decifrar a carta enigmática. Depois, reescreva a frase trocando as cores pelas palavras. Então, né, nós tínhamos que pintar. Então, eu pintei 3 partes de marrom e 7 partes de azul. E descobri que o enigma é: grande parte do planeta Terra é coberta por água, o restante é formado por terras. E depois de aprender o consumo, tudo que a gente precisa da água, nas páginas, né, a partir da página 9, a gente aprendeu sobre poluição da água. Nós lemos o texto, leiam de novo se precisar. Eu fiz essa gravação aqui, Ciência em Ação. Vocês podem fazer em casa também, é muito legal, vale a pena. É apenas uma ilustração da água do planeta, né? Eu vou ler o passo a passo para você. Então, o que a gente precisa para essa
Experiência: uma garrafa PET de 2 litros com tampa, um copo transparente, um conta-gotas, uma colher pequena e água. Encha a garrafa com água. Essa garrafa de 2 litros, ela vai representar toda a água do planeta, toda. 2. Com a garrafa d'água, coloque 50 ml no copo. Então, a gente vai pegar o copo, colocar 50 ml. Depois, e aí a gente vai entender que essa parte representa toda a água doce, essa parte no copo, ó, como está na imagem da menina aqui, na forma de gelo e líquida. Então, é os rios, as geleiras, é isso que representa esse copo. 3. Com o conta-gotas, retire uma quantidade de água do copo e encha a tampa da garrafa. Então, nós vamos pegar o conta-gota e encher só a tampinha da garrafa, como a menina está mostrando aqui, que representa a água doce líquida, que são o quê? Os rios e lagos. E com o conta-gota, retire 10 gotas da água da tampa e coloque na colher. A colher representa a água doce líquida que pode ser consumida. Então, toda essa representação é para a gente entender como a água é um bem necessário, precisa ser preservado. Por isso que eu fiz a atividade. Dando sequência aqui nas atividades das páginas 11, 12 e 13, vocês tinham que, a partir da 3, né, ó, a grande quantidade de água existente no planeta, a parte disponível para o consumo é muito pequena. Por isso, precisamos utilizar esse recurso sem poluí-lo ou desperdiçá-lo. Na lateral da página, aqui ao lado, né, estão representadas algumas atitudes que podemos adotar em nosso dia a dia para evitar a poluição e o desperdício da água. Recorte as figuras e colhe-as nos espaços a seguir de acordo com as informações. Então, vamos lá. Vamos ler juntos. Evite comprar coisas desnecessárias para não produzir tanto lixo, mas caso produza, jogue-o sempre na lixeira. Diminua o tempo de banho e desligue o chuveiro na hora de se ensaboar. Oriente seus responsáveis a utilizar balde com água em vez de mangueira para lavar o carro. Feche a torneira enquanto escova os dentes. Caso perceba algum vazamento na válvula da descarga, avise um adulto. Aconselhe seus familiares a varrer a calçada e a utilizar balde com água em vez de mangueira para lavá-la. Quando eu morava em casa, pessoal, eu usava a água da máquina de lavar para lavar o quintal e para lavar a garagem, né? A garagem e a calçada. Hoje em dia eu moro em apartamento, então eu não consigo utilizar toda a água da máquina, né? Não consigo reutilizar. O que eu faço? Eu lavo o banheiro, passo um pano na casa, não posso lavar a escada, porque quem faz essa parte são as meninas da limpeza do apartamento. Então, é a maneira que eu sempre tive de economizar água. Página 13. Leia a tirinha e responda as questões. Então, a tirinha está aqui, Projeto Tamar, Galera da Praia. E uma conversa entre duas tartarugas. A poluição vem sujando o planeta há muito tempo. Essa garrafa, por exemplo, deve estar aí há mais de 100 anos. Poxa, quer dizer que essa garrafa conheceu minha mãe e eu não? A. Qual é o assunto abordado na tirinha? A poluição da água dos oceanos, aqui mais especificamente. B. Conforme retratado na tirinha, o grande problema do lixo é a sua lenta decomposição. Como isso pode afetar a vida dos animais marinhos? Bom, como o lixo fica muito tempo no ambiente, há grande chance dos animais confundirem com alimento, o que pode levá-los à morte. Vocês já devem ter visto vídeos aí de tartarugas, de outros animais comendo lixo, sufocando. Então, assim, é muito sério isso que acontece. C. Cite uma atitude que você pode adotar para diminuir ou evitar a poluição nos oceanos. Bom, isso tudo aqui a gente já sabe, né? É jogar o lixo na lixeira, porque ele pode ser levado para a água da chuva. Pela chuva ele pode ser levado para o mar, para os rios, então tudo isso. 5.
Os rios e lagos localizados em ambientes urbanos geralmente são os que mais sofrem com a poluição. Pergunte a um adulto se ele conhece algum rio ou lago próximo de sua casa ou da escola que esteja poluído. Pesquise algumas curiosidades sobre esse ambiente e escreva essas informações na ficha disponível no material de apoio. Depois, faça um desenho registrando as condições em que se encontra esse ambiente. Então, lá no material de apoio tem uma ficha para vocês pesquisarem sobre o rio, fazerem um desenho. Eu vou pegar para mostrar para vocês. Voltando, tá aqui, ó. Então vocês vão colocar o nome de vocês, a data, o nome do rio ou lago que vocês pesquisaram e se o ambiente está limpo, poluído, curiosidades e o desenho aqui nessa folha. É isso que vocês têm que fazer. Dando continuidade, mais atividades. Observe esse quadrinho da turma da Mônica. Tá aqui o quadrinho. Agora, responda as questões propostas. Por que a Mônica está brava com a moça que está usando a mangueira? Porque a moça está lavando a calçada com mangueira. E qual que é a sugestão aqui que a gente acabou de ver? Que é melhor lavar com balde, porque gasta menos água. B. Que dica você daria para essa moça? Bom, acabei de falar, né? Lavar com balde, varrer, esperar a chuva. 7. Em casa, observe suas atitudes e de seus familiares em relação ao uso da água. Depois, complete o quadro a seguir. A. As calçadas e os carros são lavados com mangueiras? Não, porque eu não tenho calçada, eu moro em apartamento e não tenho carro. A torneira fica aberta enquanto a louça é ensaboada? Não. Costuma tomar banho demorados? Não. Ao escovar os dentes, a torneira é deixada o tempo todo aberta? De jeito nenhum. Você e sua família utilizam água de forma correta? Porque aqui é pessoal, eu não vou responder porque eu quero ler a de cada um. Então, seguindo. Aqui na página 15, pessoal, nós temos o Agora Eu Sei, que é um resumo, uma revisão de tudo que a gente aprendeu até agora. Vamos ler? A água é fundamental para todos os seres vivos. Ela pode ser encontrada em diversos lugares, tais como na neve, nos rios, nos mares, no ar, no solo, nos lençóis subterrâneos. E aqui, rios e lagos e os seres vivos é o que a gente somos nós, os animais, os humanos. Os seres humanos utilizam a água em várias atividades, por exemplo, higiene pessoal, higiene do ambiente, higiene e cozimento de alimentos, irrigação, lazer, geração de energia elétrica. A água própria para o consumo deve ser potável, ou seja, ter aspecto limpo e não apresentar cor, cheiro, gosto ou impurezas que possam causar doenças. Eu não sei se vocês lembram, mas em geografia a gente também está estudando sobre a água e e se a água for poluída, a gente também está estudando sobre isso. Então, os assuntos, se interligam nas disciplinas. As atividades humanas podem poluir a água, tornando-a imprópria para o consumo humano e a vida dos animais. Algumas atitudes podem contribuir para manter a água limpa e disponível para todos, tais como descartar o lixo sempre nas lixeiras, economizar água, tomar banho, escovar os dentes e lavar a louça, comprar apenas produtos que realmente sejam necessários, utilizar baldes em vez de mangueiras para a limpeza de calçadas e canos. E aí tem mais uma pesquisa aí para vocês fazerem, naquela folha à parte, que é para deixar separada. Pesquise em jornais, revistas ou na internet alguma notícia sobre a água. Recorte e cole numa folha à parte. Depois compartilhe essa notícia com o professor e colega. Discutam sobre a situação da água apresentada nas notícias. Então vocês vão pegar essa notícia sobre a água e vão fazer um texto de até 5 linhas. Vão fazer isso numa folha, deixar no meio do livro e mais uma vez eu repito, quando a gente pedir, vocês tragam. Página 16, já tem uma atividade aqui. Você conhece o Chico Bento? Ele é um dos personagens da Turma da Mônica que mora em uma região rural. Observe as ações de Chico Bento na história em quadrinhos a seguir. Então, vocês vão ver a tirinha aqui, toda a história, e vamos fazer o que está sendo pedido aqui. Então,
Seu nome, terceiro ano A, professora Letícia. Eu dei essa aula no dia 24 de agosto, Ciências, página 16, atividades 1, 2 e 3. Então, a 1, o que Chico Bento está fazendo? Vocês vão responder. 2, além de água e cuidados, as sementes precisam ser plantadas em local adequado para que germinem. Que local é esse? Vocês vão responder aqui. E 3, no último quadrinho, Chico Bento percebe que se colher as flores, elas acabarão morrendo. O que ele decide fazer para mantê-las vivas? Por que ele tomou essa decisão? Então, é isso que vocês vão fazer nessa folha à parte, ó. Seu nome, terceiro ano A, professora Letícia, Ciências, página 16, atividades 1, 2 e 3. E dando continuidade, nós vamos conhecer um pouco mais sobre, agora a gente já conheceu sobre a água e agora a gente vai para o solo do planeta. Então, nós lemos os textos das páginas 17, 18, 19, 20 e foi pedido para vocês atividades das páginas 21 e 22. Né? Então, pessoal, até a página 24, né, vocês precisam ficar atentos nesse resumo. A partir da página 25, o solo tem vida, ele está na aula 88. Então, a partir daqui, vocês já podem voltar a acompanhar as aulas, a partir da 88. Então, vamos lá. Vamos corrigir as atividades das páginas 21 e 22 sobre solo. Então, a gente leu todos os textos e agora nós vamos corrigir as atividades, combinado? 1. Substitua as imagens pelas palavras correspondentes e descubra a mensagem secreta. O solo é composto de fragmentos de rochas, restos de planta e animais, água e ar. 2. Numere as frases de acordo com as etapas de formação no solo. 1. As rochas se fragmentam pela ação do calor, do frio, do vento e da água. 2. Pequenas plantas se desenvolvem no local, quebrando as rochas em pedaços ainda menores. 3. Restos de plantas e animais se misturam aos fragmentos de rocha, formando solo. Plantas maiores começam a se desenvolver no solo rico em nutrientes. 3. Observe os 3 tipos de solo representados nas imagens a seguir. Depois, classifique-os de acordo com as suas características em arenoso, argiloso ou umífero. Então, nós temos aqui, a primeira imagem é um solo argiloso, a segunda imagem é um solo umífero e a terceira imagem é um solo arenoso. Argiloso, umífero, arenoso. Página 22. Marta e Horácio estão com algumas dúvidas sobre o tipo de solo mais adequado para as suas plantações. Ajude-os a esclarecê-las. Então, a Márcia está falando. Quero plantar arroz e preciso de um solo que fique bem encharcado. Em que tipo de solo devo plantar? Argiloso. Como eu sei disso, eu reli o texto sobre solo. Vamos ver a dúvida do Horácio? Vou produzir trigo, soja e feijão em meu sítio e preciso de um solo rico em nutrientes. Qual solo é melhor nesse caso? É o solo umífero. Então, continuando aqui, depois da correção, nós vamos ler os textos sobre a importância do solo. Então, nós vamos ler usos do solo, adubação, aração, irrigação, drenagem. Tudo isso a gente leu. Lemos também sobre agroflorestas. E aqui foi pedido para vocês fazerem uma atividade de ciências, né? Como na agrofloresta há uma grande variedade de plantas diferentes, animais ocupam esse ambiente mantendo-o equilibrado. Com isso, menos pragas surgem nas plantações e não há necessidade de utilizar
agrotóxicos. Além disso, o solo está sempre coberto por plantas e matéria orgânica, o que garante sua nutrição, descartando o uso de adubos. Se você fosse produzir alimentos, que sistema de plantio utilizaria? Monocultura ou agroflorestas e por quê? Isso daqui vocês vão fazer também numa folha à parte, escrever o nome de vocês, professora Letícia, Ciências, página 24. E aqui a gente termina a revisão de ciências. A partir da página 25, você já acompanha as aulas de ciências a partir da aula 88, que é a primeira aula postada. Nós já estamos na aula 102 nós já estamos na aula 98. A gente já está finalizando o conteúdo do volume 3. Então, no decorrer dessa semana, vão ter resumos de geografia, história e língua inglesa. Fiquem ligados até a próxima videoaula e fiquem ligados nos resumos, ok? Até mais, terceiro ano, tchau!